é muito frequente a gente ter a sensação de que a gente está estudando e que dali a pouco a gente já não lembra de nada que a gente estudou, a gente não consegue fixar os conteúdos, a gente não consegue guardar, né, tudo aquela matéria, tudo que a gente tem que estudar, e realmente é muita coisa. Então, tu tem que ter o hábito de revisar. Eu te digo, tu pode começar bem devagarinho, um tempo por dia, 20 minutos por dia, tu vai reservar para reler a matéria da última aula. Então, se tu estuda de manhã, reserva ali depois do almoço ou à tardinha 20 minutos para ler o que tu teve no dia. Se tu estuda de noite, tu pode tanto ler depois da aula como ler no outro dia pela manhã ou antes da aula no outro dia, certo? O que é importante aqui? É a gente criar o hábito de estar sempre revisando as matérias. Olha só, digamos que tu tem uma matéria de direito civil durante o semestre. E a cada aula tu tem 4 horas de aula, uma noite inteira, uma manhã inteira, é bastante conteúdo. Então, tu cria o hábito de sempre revisar ao longo do semestre, ou logo depois da aula, ou antes da outra aula. Então, chega um ponto que tu sempre revisando, tu já vai saber aquele conteúdo e a leitura fica mais rápida. Então, tu vai estar revisando, vai chegar um ponto que o início do conteúdo tu já lembra, decora e salteado, porque tu lê com frequência. É isso que a gente tem que fazer para ter a segurança de que a gente está fixando o conteúdo, de que a gente está entendendo e que a gente lembra daquilo que a gente estudou. Isso começa aos poucos, né? A gente não precisa de muitas horas de revisão. Se tu consegue ler o teu caderno, tuas anotações em 10 minutos, perfeito. É claro, o ideal é que tu sempre leia todo o caderno. Ai, professora, mas todo o caderno. Com o tempo, aquelas primeiras aulas, tu já vai ter decorado, então tu vai ler muito rápido. E olha como isso facilita a tua vida para a semana de provas, porque tu vai praticamente lembrar do caderno inteiro. Eu estou falando caderno, mas pode ser também algum tipo de doutrina, algum tipo de resumo. A doutrina ela é um pouco mais difícil porque ela vai nos aprofundar o conteúdo. Né? O que eu quero aqui? Eu quero que tu saiba basicamente o conteúdo daquela parte essencial. Então, as anotações da aula, elas costumam ser bem completas já. Agora, se tem aquele professor que não dá aula, que, enfim, a gente sabe como funciona, se tu tem um caso assim, busca uma sinopse, busca um livro que tu consiga ir acompanhando, e aí tu não perde esse tempo. Uma coisa que as pessoas pensam é que no futuro elas recuperam aquilo que elas não fizeram na faculdade, sabe? As pessoas acham que, lá depois que eu me formar eu me viro, por enquanto eu vou levando. Mas o que são 20 minutos do teu dia, às vezes até menos, para revisar o conteúdo que tu precisa saber? Gente, é um hábito tão simples, mas que a gente acaba deixando de lado por N motivos. Pode ser que tu faça isso no final da aula, tem que ser uma coisa que é natural para ti. Define um horário. Aí depois que terminar a aula eu vou ler. São 5 páginas, são 10 páginas, mas tu escreveu, tu acabou de ter, tu vai lembrar, certo? Então, cada vez que tu ler, vai ficar mais fácil. Só que é um hábito que a gente tem que criar e que muitas vezes a gente não percebe.